ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas, tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, um transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de amor, nessa casa de Jesus, nessa casa que foi plantada com a missão do Evangelho de Jesus, da caridade. Então, mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira, muito felizes, com os nossos corações em festa, porque nós temos aqui conosco a nossa querida Jane. Antes de fazer a apresentação, só vamos fazer uma breve oração para a gente dar início aos trabalhos. Entendendo que a música já nos colocou em sintonia com a espiritualidade maior, então vamos nos recolher aos nossos corações, onde ali habita Deus, Jesus, o amor maior. E assim possamos buscar nesse amor infinito, nessa bondade, nessa misericórdia, nos sintonizarmos neste momento, nesse dia, nessa noite de oração, e dar graças por tudo que recebemos, e dar graças pela vida, pela oportunidade de uma nova existência, de termos Jesus como nosso mestre e guia. Que reconheçamos sempre que somos privilegiados por estarmos aqui hoje, nesse momento difícil por que passa a humanidade, e que possamos aproveitar os ensinamentos que aqui forem colocados, que possam calar fundo em nossos corações, nos auxiliando em nossa jornada. Muita paz a todos, e que possamos ter uma noite de amor, de fraternidade e de muita elevação. Eu vou colocar aqui para vocês. Na verdade, para falar da Jane vai quase meia hora, né? Mas a nossa querida irmã Jane, para quem é novo na casa e talvez não a conheça, ela é espírita já desde jovem, né? Quando ela iniciou aqui os estudos dela de medicina, né? Aqui em Londrina, então já faz algum tempo.
e ela iniciou já com o paizinho convidando-a para fazer as palestras na casa, então ela já é de há muito tempo. Ela é mineirinha, de Tuiutaba, e escolheu o Paraná para residir. Ela escreveu já 2 obras, eu acho que 2 obras, porque eu estou desatualizada, não, 2, né, Jane? O Abnegado Servidor, e ela também fez sobre o Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. É casada, tem o Mateus como filho, que vimos crescer, né, Mateus? Correndo aqui pelo centro, sempre arteiro, já está um moço feito. Ela é uma colaboradora do Imortal já há mais de 30 anos, né, Jane? Acho que é por aí. Já há mais de 30 anos. E ela participa daquele programa da rádio AM, né? A Vida Além da Vida, todos os domingos. Fundadora do Centro Espírita Alvorada Nova, Jardim Santo Amaro, de onde ela é atualmente dirigente. Não, agora tem outro presidente, eu sou dirigente de moral só. Ela é dirigente de moral, que não é pouca coisa, né? Mas está ok. É lógico que vai ter muito mais para falar da Jane, mas é basicamente isso. Como nós estamos no mês que estamos homenageando o Dulce, eu escolhi, se a Jane me permite, essa é a obra que eu falei, que ela escreveu, Abnegado Servidor. Ela faz relatos aqui da vida do seu Hugo, de vários aspectos da vida do seu Hugo, né? E onde ele conta casos, tem psicografias, tem várias. É muito interessante, muito gostosa de ler essa obra. E eu achei aqui numa parte desta obra, onde existem, ela compilou algumas mensagens que foram recebidas por alguns médiuns para o nosso irmão Hugo e Dulce. E é uma mensagem que eu escolhi, foi uma mensagem de Caibar Schutel. Caibar Schutel, para quem não sabe, foi um dos primeiros espíritas do Brasil, né? Na verdade, ele foi considerado o espírita número 1. Então, dos primeiros. É o primeiro. E foi o que recebeu o seu Hugo aqui nessa existência, né? Então, a ligação de Caibar com o seu Hugo e com a casa, né, com o trabalho do Hugo, né, com a missão do Hugo, ela é muito importante. Então, eu escolhi porque ela dimensiona bem a importância desse casal, né, dentro do Espiritismo, né? Essa mensagem foi recebida pelo médium o Carlos Bacelli em 4 de junho de 1994, em Uberaba. Bacelli é um médium, espírita, um médium, que o seu tinha assim, uma admiração muito grande, uma confiança muito grande no trabalho. Bacelli, ele também caminhou muito com Chico em Uberaba. E a mensagem, eu não vou fazê-la na íntegra porque ela é um pouquinho longa, eu vou só destacar alguns pontos que o Caibar me desculpe. Uma mensagem de Caibar. Estimados companheiros de ideal Hugo e Dulce, que o Senhor nos conserve em sua paz amorável. Aqui estamos para saudá-los em nome da nossa imensa família espiritual, pelo trabalho que ambos vêm desenvolvendo no Brasil, sob a égide da nossa abençoada doutrina. Referimos-nos em termos de Brasil, porque embora sediados em Cambé, no Paraná, à semelhança da luz que não se represa, o trabalho doutrinário de vocês tem se irradiado aos 4 cantos da pátria do Evangelho. Prossigamos, Hugo e Dulce, no afã laborioso de propagar a mensagem da terceira revelação, através do exemplo, no testemunho silencioso a que somos chamados. O Espiritismo é a nossa senda de luz,
Não permitamos que nada nos desvie deste caminho, vigiando os impulsos personalistas que ainda insistem em nos arrastar para antigos abismos de intolerância e vaidade. Que as nossas instituições beneméritas em Cambé, o nosso Centro Espírita Allan Kardec, o Lar Infantil Marília Barbosa e o nosso Paladino da Verdade, o Imortal, continuem resplandecendo como faróis abençoados no mar tormentoso das dificuldades humanas, conduzindo a seguro porto quantos desejam salvar-se do naufrágio das próprias ilusões. Eis que se aproxima o terceiro milênio da era cristã e as grandes transformações anunciadas desde os tempos já se cumprem. Permaneçamos fiéis nos postos que nos foram confiados, porque aqueles que estiverem sobre a terra, sem o luminoso ponto de referência do Evangelho, serão arrastados no turbilhão. Estimados Hugo e Dulce, perdoem-me a informalidade destas palavras, mas escrevendo-as foi como se por instantes me sentisse outra vez no corpo físico, entreando com os inesquecíveis companheiros de ideal de Matão, onde, graças a Deus, as trincheiras de luz que cavamos juntos continuam garantindo o serviço mais alto. Com lembranças a todos e carinhoso abraço aos corações de vossos dois, Hugo e Dulce, seu amigo e irmão sempre devotado e sempre agradecido, Caibar Schutter. E assim que possamos, que nossa querida irmã seja envolvida pela luz do Cristo, amparando nesse momento. Queridos irmãos, muita paz a todos, nossa boa noite. É um prazer enorme, né? Depois de tantos meses que não pudemos aqui estar, por causa do horário, né? Desculpa aqui, é porque o tempo está muito, apesar de chuvoso, meio seco. Nosso horário de trabalho é até às 7, foi um custo a gente chegar aqui, desculpa, atrasamos um pouquinho. É um prazer enorme, porque essa casa é do nosso coração. Nós, só fazendo uma adenda, que as palavras tão bondosas da Vânia a nosso respeito, na verdade, nós iniciamos o Espiritismo em Minas Gerais, quando nós ainda tínhamos os nossos 17 anos. E depois, com 18, nós conhecemos o Jerônimo, e depois nós viemos aqui para o Paraná e conhecemos o nosso paizinho, que é o Farol, né? Então, até comentando um pouquinho sobre isso, já que o momento é sobre ele e a mãezinha, nós tivemos a oportunidade até de comentar na rádio isso, que nos pediram da Rádio Fraternidade. Quando nós viemos aqui para o Paraná, fazíamos medicina, e nós não sabíamos ainda qual centro que nós iríamos frequentar aqui, porque não tínhamos conhecimento. E um dia nós estávamos lá na casa onde morávamos, já fazia mais ou menos uns 6 meses, nós estávamos perscrutando aonde que nós frequentaríamos, tentando ver qual seria o mais parecido possível aos moldes que nós estávamos acostumados no Triângulo Mineiro. E aí um dia bateu a nossa porta, nós tínhamos nessa época mais ou menos 21 anos, uma senhora, Dona Clarice, depois ela se mudou para a região de Campinas. Ela bateu lá na nossa porta, se apresentou, pedindo para falar conosco, e aí ela disse que tinha encontrado o Jerônimo em Uberaba, lá no Chico Xavier, e que o Jerônimo havia passado o nosso nome e endereço para ela. Ela foi nos cumprimentar. E aí, no meio daquela conversa, ela dizendo que tinha ficado encantada com o Jerônimo, ela nos mencionou o paizinho, Hugo. Até hoje eu dou risada disso, porque ela falou assim: você conhece o paizinho Hugo Gonçalves? Eu falei: não. Ela falou: mas você precisa conhecer. Isso era um sábado à tarde.
Ele é o Chico Xavier do norte do Paraná. Naquela época nós éramos muito tímidas, né? Então a primeira coisa que veio à nossa cabeça, nossa, mas o que eu vou fazer na frente do Chico Xavier do norte do Paraná? Ele vai me olhar, vai saber todos os meus pecados de todas as minhas encarnações. Olha o que a gente pensa, porque o Chico Xavier tinha essa visão, né? Ele percebia tudo isso. Mas aí nós ficamos com vontade de conhecê-lo, e ela então no outro sábado foi nos buscar e nos trouxe aqui para que nós conhecêssemos o nosso paizinho. Quando nós chegamos, ele estava atendendo um pessoal lá naquele escritório, ainda existia a livraria ali do outro lado, onde hoje é a biblioteca. Então ele estava ocupado. Enquanto ele estava ocupado, nós fomos dar uma olhada nos livros. E nós estávamos olhando os livros. Quando nos voltamos para a porta, ele estava olhando assim com ar elevado. Aí nós pensamos, será que ele viu alguém, né, que a gente imagina? Aí nos apresentamos, toda aquela gentileza, aquela bondade. Ele acabou de nos conhecer, nos convidou para virmos falar aqui numa quarta-noite. Isso era sábado. E nós dissemos a ele, mas nós nunca fizemos uma palestra na vida. Ele falou, sempre tem uma primeira vez, minha filha. Quem que diria que a gente conseguia negar alguma coisa do seu Hugo, né? Sempre aquela doçura, aquela bondade. E nós viemos, começamos aqui e estamos aqui até hoje, graças a Deus. E graças ao nosso querido Hugo e a sua querida Dulce. Um exemplo para todos nós. E ele adorava que falássemos do Evangelho. Todas as vezes ele pedia, fala do Evangelho, minha filha. Então, nós vamos hoje abrir aqui, nós trouxemos uma página que é uma das mais lindas, na nossa opinião, que nos fala profundamente ao coração, tamanha a beleza dela, de um espírito que não se identificou. Ele colocou o nome de um espírito protetor. E nós vamos lê-la porque ela é muito linda. Do capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Quem já leu vai se lembrar. Deixai vir a mim as criancinhas. Diz assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. E lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos? Este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha, é o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar
eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Então é belíssima essa página do Evangelho. E o Evangelho, ele deve estar inscrito no nosso coração. Bem diz Vicente de Paulo que muitas vezes se esquece esse livro admirável e não se abre o livro, o Evangelho, tantas vezes como seria necessário. Nós temos que lê-lo, relê-lo e colocá-lo no nosso coração. Joana de Ângeles responde quando se pergunta qual é o melhor meio de adorar a Deus, e ela responde que o mais agradável modo de adorar a Deus é através da elevação do pensamento, vivenciando o bem e o amor ao próximo, descendo aos paús dos sofrimentos humanos, tentando levantar os aflitos e os sofredores. Foi isso que fez o nosso Mestre Jesus, descendo das mais elevadas terras espirituais, dos planetas de maior luz. Ele veio até nós por amor, para nos ensinar amor e misericórdia. Dizia-nos ele: os meus discípulos serão conhecidos pelo amor que se dedicarem uns aos outros. E é o amor que nos convida para que nós vençamos as nossas imperfeições cada vez mais, para que nós mergulhemos dentro de nós e tenhamos a coragem precisa de desenvolver as nossas virtudes. Estamos sim em momentos muito dolorosos. A Vânia bem o disse na sua prece, essas horas difíceis que graças a Deus um dia hão de passar, tudo é ensinamento para as pessoas. E quanto se tem aprendido com as dores e com os sofrimentos, quanto amor se tem vivido. Temos tido a oportunidade de conversar muito com pacientes que passaram por essa situação dolorosa do Covid, que tiveram que ser internados, alguns entubados, outros ficaram no oxigênio. Cada história mais linda que estamos tendo a oportunidade de ouvir. Uma delas foi de uma senhora de cerca de 40 anos de idade, que ela ficou num estado muito grave por volta do mês de fevereiro desse ano, mais ou menos. Ela ficou em estado gravíssimo, então ela foi internada, foi lá para o HU, não chegou a ser entubada não, mas ela nos disse que houve um momento em que ela fez uma parada respiratória e que ela se viu naquele túnel de luz que as pessoas se referem quando vem aqueles quadros de fenômenos de morte súbita, né?
aqueles fenômenos de quase morte, que a pessoa fez uma parada cardíaca ou respiratória e ela se vê lá no mundo espiritual, mas ainda não era a hora do corpo morrer, retorna. E ela se viu naquele túnel e sentiu uma paz imensa e viu seres de luz, mas ela disse que começou a escutar os médicos desesperados fazendo massagem nela no peito, dizendo: tentem mais um pouco, tentem mais um pouco. Ela tem só 40 anos. E ela voltou, passou uma dificuldade muito grande, teve que fazer fisioterapia durante algum tempo, porque ela não conseguia andar de falta de ar depois que ela teve a alta. Mas ela ficou tão reconhecida ao amor com que ela foi tratada, ela nos disse assim: até os meus cabelos os médicos penteavam lá. Eu vivenciei muito amor naquele hospital. Quando ela saiu, ela fez uma campanha pelo Facebook, angariando materiais de limpeza para o HU, que ela viu que era muito necessário. Então, as pessoas, em cima dos sofrimentos, estão aprendendo a amar e aprendendo a solidariedade. Uma outra história também muito linda que nos foi contada, uma senhora por volta dos seus 50 anos de idade, um tanto quanto obesa, ela tinha passado também por esses tormentos do Covid, ficou internada também lá no HU. E ela também não foi para a UTI, ela ficava o tempo todo orando, e a falta de ar era muito grande. Ela estava com muito medo de ser entubada. Ela foi sim para a UTI, mas ficou no oxigênio, não ficou entubada. Aí, ela com aquela falta de ar tremenda, diz que uma das auxiliares de enfermagem chegou nela e falou assim: a irmã é evangélica, deve ter reconhecido de algum modo. Ela falou assim: sou. Então ela falou assim: canta então, irmã, um hino da sua igreja, um louvor a Jesus. Ela disse que na hora falou assim: mas como? Eu não consigo nem respirar, você está me pedindo para cantar? Ela falou: canta que depois você vai melhorar. Ela disse que criou coragem e levou aquela voz potente num hino de louvor a Jesus, que ressoou na enfermaria inteirinha. Quando terminou, ela disse que realmente não tinha mais falta de ar. Ela começou a fazer isso todo dia. Ela foi melhorando. Aí disse que quando foi o dia da alta, os médicos choravam, ninguém queria dar alta para ela, porque ela estava fazendo um bem enorme para a enfermaria onde ela se encontrava, cantando ali, acalmando os pacientes, falando de Jesus com suas músicas. Então, foram muitos e muitos relatos lindos que nós tivemos a oportunidade de ouvir, outros muito tristes, de esposo e esposa, em que um estava internado numa UTI, outro na outra, um desencarnou, o outro não pôde nem se despedir porque estava internado também. Foram relatos de sofrimento, mas todos eles que tiveram alta, eles saem com a fé fortalecida, saem com o amor fortalecido. E o amor é a nossa esperança. Nós sabemos que todos sofremos aqui no nosso planeta, tudo sofre para progredir, mas como diz Leon Denis, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus criou os homens. E Jesus, na sua trajetória, exemplificou isso o tempo todo. Só amor, só bondade, estando no meio de todos aqueles que precisavam dele, porque ele dizia que os sãos não necessitavam de médicos, mas sim os doentes. E de um modo ou de outro, todos os que estamos mergulhados na terra somos necessitados, porque o Evangelho
chega a nos dizer que nós estamos num hospital chamado Terra para espíritos que ainda precisamos aprender. Aprender o amor, o bem, a misericórdia, a compaixão. Olhar com compaixão. Jesus tinha esse olhar. Ele olhava com imensa compaixão. E aqueles que passavam por ele sentiam a sua presença de amor, sentiam-se impregnados pela sua presença de amor. Foi como se uma brisa suave se fizesse sentir no meio de um deserto árido e quente, uma brisa que refrescava a sua presença quando ele passava. E esse amor cativava, a ponto de quando ele chamou aqueles que comporiam o grupo dos 12, eles não titubeavam em deixar tudo para segui-lo. Vem, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles sentiam aquela energia de amor, uma saudade, uma ternura, e era irresistível. Deixavam o que estavam fazendo e passavam a segui-lo e aprenderam com ele. Todos eles tinham imperfeições a corrigir, assim como nós. Tiago e João, os filhos de Zebedeu e Salomé, que eram os mais jovens, João tinha aquele ar sonhador, aquele ar amoroso, discípulo amado. Eles eram chamados e apelidados por Jesus de os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, porque eles tinham muito amor, mas eles eram temperamentais e explosivos. Eles explodiam quando tinha cólera. Então Jesus os apelidou assim, os filhos do trovão. Mas trabalhou com tanto amor, educando, que eles foram modificando os próprios sentimentos. Eles foram melhorando, a ponto de João, o discípulo amado, quando já velhinho, com seus mais de 90 anos, já sem forças físicas, fazer um esforço imenso quando terminavam as palestras na região de Éfeso, aonde ele fez a sua igreja. Ele se levantava e dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E há uma página muito linda que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Simão Pedro, muito preocupado, porque no lago de Genezaré, ou lago Tiberíades, Jesus falava para as multidões, e para ali iam os enfermos, os necessitados de toda a ordem, as mulheres que tinham se equivocado, adentrado na prostituição, e ele atendia a todos com igual amor. E certa feita Pedro estava com aspecto assim cismarento, depois de uma das suas pregações, e Jesus, percebendo, ele lhe perguntou o que se passava, e Pedro expressou a sua preocupação: Senhor, a lei pede que se lapidem as adúlteras, e o Senhor já demonstrou que não é isso o que se deve fazer. Mas eu me preocupo, Senhor, por causa das suas pregações, a quantidade de mulheres meretrizes, prostitutas que estão lá te escutando, e o Senhor acolhe a todas elas. E ele então respondeu a Pedro que aquela mulher que errou não teria errado sozinha, e que a mulher seria o grande elo de amor
para as criaturas humanas na medida em que anonimamente ela educava os seus filhos. Porque falava-se na história dos generais, dos filósofos, dos reis, mas por trás de cada um deles havia uma mulher anônima que os tinha educado e amado, que lhes havia passado esses ensinamentos de amor, e que todos deveriam ter a oportunidade de se recuperarem perante o amor de Deus. Pedro guardou aquelas lições e cerca de 3 dias depois da morte de Jesus na cruz, todos eles estavam desarvorados. Os discípulos, os companheiros, estavam atormentados, porque eles não sabiam o futuro da Boa Nova, temiam pela mensagem e continuidade daquilo que eles tinham aprendido com Jesus, porque era o 3º dia, e se Jesus não voltasse, como havia prometido, e se não trouxesse de volta o templo reconstruído, como ficariam? Estavam atormentados, desesperados. Humberto de Campos narra ali que Jesus do mundo espiritual percebia tudo isso e gostaria de se manifestar aos seus discípulos e aos seus amigos, mas não encontrava possibilidades espirituais para isso, tamanha dificuldade da psicosfera local, de tormenta íntima de cada um, impedia que ele tivesse condições de se manifestar. E diz então Humberto de Campos que somente a fé ardente e o ardente amor são capazes de provocar maravilhas. E que no 3º dia, munida de flores e perfumes, Maria de Magdala, uma daquelas que Pedro indiretamente havia mencionado, envolvida no mais puro amor que Jesus lhe havia ensinado a ter, e cheia desse amor, cheia daquele sacrifício que a fez retirar-se da vida anterior que levava e modificar-se, foi até lá, na região onde estava o corpo no sepulcro, para banhá-lo com as suas lágrimas e perfumá-lo com os seus perfumes, e chegando lá nada encontrou, mas Jesus encontrou no amor que ela transmitia e na fé ardente que ela revelava os elementos que necessitava para conseguir ali, vamos dizer, materializar-se para se ver pelos seus discípulos em espírito. E ela já estava aflita, indo se retirar, porque o corpo não estava presente no túmulo, provavelmente desintegrado até por forças que nos são estranhas, porque era necessário que a mensagem sim fosse cultuada e não o corpo humano. Então o corpo já não estava lá, havia sido provavelmente desintegrado ali por uma energia superior, talvez a do próprio mestre, porque se ele tinha capacidade, teve aquela capacidade de deslocar uma própria terra do sol com seu pensamento junto com outros espíritos, o que ele não seria capaz de fazer? Então, ela encontrou, junto com outras mulheres que subiram com ela, a pedra removida e os soldados desmaiados. Soldados esses que depois relataram terem ouvido uma grande explosão, imenso tremor de terra e que eles caíram ali desmaiados. E para que essa notícia não corresse, então os governantes da época fizeram crer que eles estavam embriagados, para que ninguém desse crédito às suas palavras. Mas
ficou bem claro que o corpo de Jesus foi desintegrado, porque era necessário que a sua mensagem vivesse e não se adorasse o seu corpo humano. Mas ela estava se afastando dali entristecida, as mulheres já tinham corrido para avisarem os seus discípulos que o corpo não estava lá, quando ela escutou uma voz que dizia Maria e achou que era o jardineiro que vinha admoestá-la. Mas prestando atenção, a voz lhe era assim, na acústica da memória muito querida, ela percebeu que era Jesus e quis abraçá-lo. E não conseguiu, porque ele a impediu, porque ele disse: não, Maria, não me toques, porque eu ainda não fui até o meu Pai. Mas vai, diga aos meus irmãos que sigo adiante deles para Galiléia. Era para eles se encontrarem com ele lá, mas o seu amor tão intenso antecipou isso, porque quando ela lhes foi contar o acontecido, não queriam acreditar nela. E foi aí então que ele apareceu em espírito para todos eles, quando todas as portas e janelas estavam fechadas. E aí nós vamos pensando em quão grande é o amor. O amor propiciou que Maria desse a chance a Jesus de conseguir se materializar e mudar a história, transformar o mundo em antes e depois de Cristo, numa época em que se desenvolveu essa chama de amor e luz. Nós estamos um tanto quanto atrasados dentro desse processo. Já era para nós sermos um mundo de regeneração. 2000 anos depois de Jesus, ainda vemos as necessidades humanas imensas. Mas precisamos sim melhorar cada vez mais. E amando o Evangelho, o nosso querido paizinho estacionou aqui com a mãezinha, ficou aqui durante anos e anos, sendo esse modelo de amor, de bondade, de caridade e de paz. Nós comentamos que ele nos olhava com aquele olhar quando nós o conhecemos. Depois de muitos anos, ele já estava bem idosinho. É que, voltando nesse assunto, nós perguntamos a ele, que naquele dia ele foi muito corajoso nos convidando para falarmos, porque ele não nos conhecia, se ele tinha visto alguém, porque ele olhava com um ar de encantamento. Ele disse que tinha visto a mãe dele nos abençoando. Ele tinha uma adoração pela mãe dele, mas o seu amor era o Cristo, era Jesus, junto com a Dona Dulce, claro, nós não podemos deixá-la de lado. Mas Jesus era o tema de todas as suas palestras. E todos aqueles que começavam a falar e perguntavam o que deveriam falar, fala de Jesus, fala de Jesus. E nós precisamos não só falar de Jesus, viver Jesus no nosso coração. Jamais deixar esquecido esse mestre que é por si só inolvidável. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele nos trouxe essa beleza, ele nos deu esse presente nessa encarnação, que pudéssemos estar com conhecimento, principalmente nas horas difíceis, para que nós possamos suportar com dignidade todas as provações. Nós outro dia ainda mencionávamos a Maria José, que há muitos anos, já fazem quase 20 anos, ele recebeu uma mensagem do João Leão Pita, talvez até esteja aí no livro, quando no final Pita diz que nós estávamos na grande noite da humanidade, mas que era preciso que os espíritas pelo menos passassem seus sofrimentos e suas dores com dignidade.
E a gente pensa assim, nossa, então vai acontecer logo. Mas na verdade demorou um tempo. Nós agora ainda estamos passando nessa grande noite, porque os sofrimentos estão grandes demais, apesar de os espíritos nos endereçarem a beleza da aurora que já está adentrando, dizendo que saímos da grande noite e estamos na aurora da nossa época de transformação maior, pelos sofrimentos que estamos observando, pelas situações de extremas separações que estamos observando, desavenças. Nós ainda estamos saindo da grande noite, mas a aurora de luz caminha na humanidade, a aurora de luz vem, e há espíritos dizendo que a luz do Cristo adentra já em todas as áreas de sombras, que a luz de Jesus se derrama em todas as trevas. Nós estamos caminhando para o nosso querido mundo de regeneração tão ansiado. Mas para que alcancemos esse mundo de regeneração, temos que nos regenerar. Temos que trazer dentro de nós esse amor intenso. O nosso paizinho era um amor tão grande, todas as meninas do lar lembram disso. A mãezinha era amor, mas ela tinha aquela disciplina, alguém tinha que disciplinar, né? E ele era aquele amor carinhoso. E quando nós não esquecemos que ele era muito inteligente, a inteligência do nosso querido Hugo Gonçalves foi uma das mais brilhantes que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Ele tinha uma frustração. Ele dizia que ele queria ter estudado. Essa era a frustração da vida dele, ele queria ter estudado mais. Mas ele foi uma das inteligências mais brilhantes, porque ele foi autodidata, tinha um bom senso incrível e uma capacidade de análise fora do comum. E em certa ocasião, quando depois que a nossa casa aqui, que era pequenininha no começo, era metade do tamanho dessa, né, Fátima? Ela foi ampliada e se tornou o salão como é hoje. Aí começou a ter muito mais gente, pessoas que vinham de Londrina, de Rolândia, de todos os lugares, porque aqui era um local acolhedor, era como se nós estivéssemos numa tenda de paz, sob os auspícios do amor. E nós estávamos sempre com ele, e a gente gostava de ficar abraçando, né, Fátima? Mas aí começou a ter gente demais, aí ficou difícil. Ele ficava aqui, às vezes ficava aquela fila de gente querendo abraçá-lo. E aí nós aguentamos um mês sem chegar muito perto, dando chance para os outros, né? Porque nós estávamos sempre aqui. Aí um dia que ele ficou um pouco mais só, que não estava com tanta gente ao redor, nós nos aproximamos e brincamos com ele: ô paizinho, finalmente nós podemos te abraçar. Está difícil, hein? Todo mundo em volta do senhor. Ele falou assim, brincando: o que é que eu posso fazer, minha filha? Eu sou feito de mel. Todo mundo queria ficar em volta, né? Esse exemplo nós temos que carregar conosco. Ele e a Dona Dulce trabalharam até o final pela causa do Cristo. Ele honrou intensamente Carbachuta, que foi considerado o espírita número 1 do Brasil, não o primeiro, o número 1, quer dizer, na época dele, ele foi considerado o maior, porque ele dirigia o Clarim, tinha o Centro Espírita Amantes da Pobreza, Revista Internacional do Espiritismo, fazia palestras maravilhosas. Lá na sua casa ele tinha um cantinho onde ele atendia as pessoas doentes que não tinha como elas serem atendidas porque eram sozinhas. Ele e a esposa cuidavam até sarar ou até desencarnar na sua própria casa. Então foi um exemplo
muito grande para o nosso paizinho, mas ele tinha Jesus como modelo. E esse é o modelo de todos nós espíritas. Temos que manter Jesus conosco em todos os momentos e desenvolver o amor que ele nos pedia. Nosso tempo já está esgotado. Nós gostaríamos de pedir sempre, como dizia João Evangelista: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nós pedimos desculpa pelas falhas da voz, é que nós ficamos 12 horas com essa máscara, ela dá uma coisa na garganta. Obrigada a todos, muita paz. Assim, o convite que a Jane está deixando para a gente é aquele convite que tem que ser renovado todo dia que a gente acorda, né? Vamos amar mais, termos mais compaixão, mais fraternidade, para que a gente tenha sempre Jesus perto da gente, né? E que a gente possa ser merecedor desse mundo de regeneração, porque se não for assim, não estaremos lá. Que roda o peão, joga bola como em doce algodão, pula amarelinha ao balanço lindo, vai toda a gente olhando pro céu e o olhar se enche de luz. Ela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, e fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim. Paz tá na companhia do sol, tá na companhia do irmão. Olhando pro céu e o olhar se enche de luz, uma estrela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu, as estrelas parecem cantar, e fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim, feitos pra amar. Boa noite, meus queridos irmãos. É chegado o momento de mais um encerramento do trabalho na quarta-feira. Nós estamos no mês de outubro, o mês de nascimento do nosso querido professor Kardec e também do nosso querido paizinho. E também de desencarnação. Obrigado por lembrar a nossa querida Jane. E
antes de encerrarmos com a prece, eu lembrei de vários momentos quando Jane estava aqui falando. Todos, a maioria de vocês sabem que eu vim do estado do Nordeste e vim morar na cidade de Arapongas, mas isso em 95. Mas em 2007 eu mudo para a cidade de Cambé. E já havia conhecido o seu Hugo Gonçalves e a nossa querida mãezinha Dulce, quando vinha para cá nos trabalhos com uma nula. E uma vez, naquelas oportunidades que tivemos de estar com ele, porque o seu Hugo foi uma pessoa muito importante na minha chegada nessa cidade. Eu me recordo que eu não tinha onde ficar naqueles momentos que eu vinha trabalhar aqui, e ele disse assim para mim: meu filho, mas aqui só tem meninas, né? Não fica bem você. Eu disse: o senhor tem razão, eu vim falar com o senhor porque sei do seu prestígio na cidade, uma pessoa muito influente. E ele ligou, pediu para ligar para o Eurípides, e imediatamente o Eurípides chegou e já procuraram um lugar para mim ficar. E eu fiquei uns dias na casa do seu Antônio e de Dona Maria. Então, uma vez aqui nessa casa, numa das homenagens que se fazia para ele, eu estava lá no fundo, sentado, observando o pessoal. Era um pessoal que vinha fazendo um trabalho de poesias aqui na frente. Eles estavam todos se harmonizando e o senhor ficando sentado aqui nesse lado. E eu percebi uns espíritos vindo na minha direção, assim. Aí disseram assim para mim: você é amigo dele, né? Eu falei: eu o conheci agora e tal. Eu pensei, né? Falei com o pensamento. E naquele momento eu fiquei pensando que eu sabia que o seu Hugo, ele era o discípulo que ainda estava vivo, o último discípulo de Caibá. Eu sabia que Caibá, como Jane havia dito, era esse espírita de escola, aquele capacitado, uma inteligência tão capacitada que levou a doutrina, que divulgou essa doutrina com muita, mas muita capacidade, trazendo interpretações das bem-aventuranças, das passagens das parábolas de Jesus, com uma capacidade de raciocínio fantástica, maravilhosa. Eu dizia: e eu estou aqui, eu vim de lá do Nordeste, eu estou aqui, e eu sou amigo deste homem, Hugo Gonçalves. Naquele momento eu dei uma viajada assim no tempo, e aí eu voltei. Que maravilha, que privilégio eu poder ter essa experiência comigo. E é por isso, meus queridos irmãos, que eu estou agradecido demais por ter o conhecido, e agradecido por ter conhecido esta casa, e junto com esta casa ter colhido a amizade de todos vocês, que hoje nós fortalecemos ainda mais nesse momento em que a doutora Jane trouxe o Evangelho do Cristo para nós. E como disse o paizinho, quando você tiver dificuldade de falar, aí você fala de Jesus, não tem erro. E ele gostava de encerrar aqui, ele dizia assim: para todo mundo ir em paz e não ir para a balada. Ele gostava de dizer assim, mais ou menos assim, o que eu me recordo, era muito engraçado. Ele sempre com muito bom humor, muita alegria nas suas palavras, com muito amor. Obrigado, paizinho, obrigado, mãezinha Dulce, parabéns pelo aniversário.
no mês de outubro. Jesus abençoe a todos nós, fortaleça-nos na sua paz, no seu amor, para que sigamos nossos caminhos com muita boa vontade, com muita alegria no coração, com muita fé, aquela fé que move as montanhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Tenhamos uma boa semana. Vamos em paz.